Então, boa noite a todos. A aula de hoje é sobre sífilis com foco em pacientes gestantes, mas como o rastreamento, o tratamento e os dados clínicos são parecidos, são os mesmos em pacientes que não são gestantes, aí eu vou falar das duas coisas. Quando tiver diferença de um ou outro, eu vou comentar, ok? Só lembrando que as referências que eu utilizei foram o protocolo do CDC, da OMS, da PBH e das diretrizes contra ISTs do Ministério da Saúde. Vão ter algumas pequenas diferenças entre eles, aí quando tiver alguma coisa eu vou comentar também. Então, iniciando, a sífilis, ela é uma doença bacteriana, causada por uma bactéria que foi descoberta em 1905, Treponema pálido. A principal via de transmissão é a via sexual, através do contato entre a bactéria e a mucosa íntegra da pele, ou a pele com alguma abrasão. E a transmissão por via sexual tem uma taxa de sucesso de 30%. As lesões com maior taxa de transmissibilidade são aquelas que apresentam maior número de treponemas na lesão, né? Que seria o cancro duro, que é da lesão primária, e o condiloma lata da lesão da sífilis secundária. E os principais pontos, né, para a gente poder pensar na abordagem, no diagnóstico, no tratamento da sífilis, seria a alta transmissibilidade e as altas taxas de sífilis congênitas, né, o tratamento é fácil, é barato, tem uma efetividade na prevenção da sífilis congênita. Então, são essas duas questões que a gente tem que avaliar e pensar com relação à importância do diagnóstico e do tratamento da sífilis. Tem existido uma tendência mundial, não só aqui no Brasil, mas no mundo, do crescimento da sífilis, na sua incidência, né? No Brasil, em especial, o aumento da sífilis na gestação, principalmente nas regiões sudeste e sul do país. Teve esse levantamento entre 2010 e 2015, que foi um aumento de 202% na taxa de sífilis congênita, na sífilis em gestantes, e, consequentemente, com o aumento da sífilis congênita. Um fator importante para esse aumento é a questão do diagnóstico. Tem sido feito mais diagnósticos, principalmente com a disponibilidade do teste rápido de sífilis, como início no rastreamento, que é realizado na primeira consulta de pré-natal. Mas isso não exclui o fato de que a sífilis tem aumentado, sim, sua incidência. E um dado interessante é que na sífilis em gestantes, apenas 4,1% recebem um tratamento adequado, né, um valor bastante inferior aí ao desejado. Pensando em grupos de risco, os grupos de maior risco são aquelas pacientes que apresentam maior exposição sexual, já que a via de transmissão é essa, né? Então, são pacientes que já apresentam outras ISTs, pacientes que trocam sexo por drogas ou dinheiro, fazem sexo desprotegido, ou com parceiros que não se protegem também e que têm múltiplos parceiros, usuários de drogas e pacientes que estão em algum regime de encarceramento. E com relação às complicações associadas à gravidez, a sífilis pode causar abortamento, decesso fetal, óbito neonatal, parto pré-termo e baixo peso ao nascimento e infecção congênita. Tendo em vista todas essas complicações, todos os protocolos mundiais, eles recomendam o rastreamento anteparto da sífilis, com o objetivo de reduzir os desfechos desfavoráveis ao feto. E um outro ganho importante com esse rastreamento é que deixa de lado aquele estigma de que só as pacientes de risco vão ser rastreadas, né? O rastreamento sendo universal, a gente vai acolher um maior número de pacientes, permitir o diagnóstico e não ficar taxando, né, um grupo com maior e menor risco devido ao comportamento sexual que é presente. Eu vou falar um pouquinho da sífilis congênita agora. A sífilis congênita, a transmissão é por via transplacentária ou por contato com a lesão materna no canal de parto. Lembrando que a amamentação não é via de transmissão, a não ser que tenha uma lesão na região mamilar, uma lesão sifilítica com treponemas, para poder fazer essa contaminação. E a transmissão vertical ela já acontece desde a 10ª semana de gestação
apesar das manifestações clínicas só surgirem a partir de 20 semanas, porque as manifestações são decorrentes de uma resposta imunológica do feto. Então, vai ser a partir desse período que vão começar a surgir algumas alterações ultrassonográficas que a gente vai poder começar a identificar a doença. E lembrando também que a transmissão vertical, ela tem uma taxa maior quanto mais precoce for a doença. Então, sífilis primária, secundária, latente precoce só apresenta maior taxa de transmissão vertical. Como é que funciona a sífilis congênita, então? Vão ter a passagem de espiroquetas para o feto por via transplacentária, uma disseminação hematológica para os órgãos fetais, e aí vai ter um processo inflamatório no fígado, pâncreas, ossos, rins, baço e placenta e cordão umbilical. 60% a 90% dos bebês não vão ter nenhuma manifestação ao nascimento, então não vão ser identificados nem no ultrassom, nem na avaliação clínica inicial. Caso venha a ter alguma manifestação, então vão ser hepatomegalia, placentomegalia, hidropsia, polidrâmio, ascite, vilite e funisite necrotizante, que são processos inflamatórios graves na placenta e no cordão umbilical. Até 2 anos, contando o nascimento, é o que a gente chama de sífilis congênita precoce. 2/3 dos sintomas vão surgir até 8 semanas após o parto. Mas as manifestações que surgirem até 2 anos são classificadas como sífilis congênita precoce, e aí vão ter outras manifestações, icterícia, linfadenopatia, raste cutâneo, rinite sifilítica, até alterações musculoesqueléticas e do sistema nervoso central. O tratamento materno, ele é curativo para a maioria dos casos de sífilis congênita. Então, o tratamento, ele é importante, o diagnóstico é importante, ele é, sim, uma ferramenta para a prevenção da sífilis congênita. A taxa de sífilis congênita em filhos de mães que foram tratadas de forma adequada é de 1 a 2%, ou seja, uma incidência bastante baixa. E a principal sinal ultrassonográfico que a gente vai observar com relação ao tratamento e a melhora desse feto é o polidrâmio, porque ele demora 1 mês para ter essa melhora com relação ao líquido. Provavelmente, os sinais ultrassonográficos, eles são muito raros e muito inespecíficos. Então, é difícil a gente associar ao quadro de sífilis congênita, e muito provavelmente as alterações, a única que a gente vai conseguir identificar e avaliar essa melhora é o polidrâmio, porque os outros vão demorar meses para poder ter uma resposta a ponto de mudar o sinal ultrassonográfico. Então, o polidrâmio é a única que a gente pode ser que a gente identifique alguma melhora. E foi identificado que o tratamento, ele realmente melhora as complicações obstétricas, né? Uma melhora nas taxas de aborto, de decesso, de baixo peso, óbito neonatal e de manifestações na infância. Então, tem uma importância o tratamento, não só durante a gravidez, assim, do feto em si, mas também na idade, né, até a infância. A classificação agora da doença, a classificação, ela tem uma importância muito grande, porque ela que vai definir o tratamento para a gente. A classificação da sífilis, ela vai levar 3 fatores em consideração. Os sintomas, né, se a paciente ela é sintomática, se ela se mantém assintomática mesmo com a doença, e o tempo de evolução. E o tratamento, ele vai ser definido basicamente pelo tempo de evolução dessa doença. Então, a sífilis, ela é considerada sífilis precoce se ela tem confirmadamente, o surgimento da doença há menos de 1 ano. E a sífilis tardia vai incluir as pacientes que tenham a sífilis com mais de 1 ano de evolução, ou aquelas pacientes que não sabem quando que elas tiveram a sífilis, que iniciou a infecção, e elas vão estar incluídas, então, na sífilis tardia, que seria a sífilis de tempo indeterminado, né? Ela está incluída nesse grupo. Com relação aos sintomas, então, após a incubação, né, como é que funciona a classificação? Vai ter um processo de incubação após a inoculação, que tem um período médio de 21 dias, e aí uma taxa que não é muito bem estabelecida de pacientes vai apresentar a sífilis primária. Por que a incidência da sífilis primária não é muito bem estabelecida? Porque a maioria das pacientes não percebe essa lesão, né? São em áreas que ela não tem muita visibilidade, ou que
não tem sintoma muito expressivo, então essa incidência ela não é muito bem estabelecida, porque a maioria passa desapercebida. E é uma lesão que vai melhorar espontaneamente, então a maioria das pacientes não consegue identificar isso como uma doença, né, o início da doença. Após aí semanas ou meses, 25% dessas pacientes vão apresentar os sintomas da sífilis secundária, e o restante das pacientes vão entrar já na fase latente, que vai ser definida como precoce, se for até 1 ano da doença, e latente tardia, se passar de 1 ano da doença. E aí, depois de anos de evolução, a sífilis secundária, a maioria dos sintomas também melhora espontaneamente, e aí ela vai começar, algumas pacientes, né, de 25% a 40%, vão começar a desenvolver os sintomas da sífilis terciária. Com relação à transmissão, ele é considerado alto risco de transmissão a sífilis primária, sífilis secundária e a fase latente precoce. Por quê? Porque nesse período pode existir algumas manifestações secundárias não identificadas pela paciente que podem levar à transmissão da doença. Então, é o período em que é considerado um risco alto de transmissão, é a fase precoce. Na fase latente tardia, o risco de transmissão, ele é considerado bastante baixo, e é considerado como se não houvesse esse risco de transmissão nesse período. Só um detalhe, né, que no protocolo da OMS, que é o que também é seguido pelo Ministério da Saúde, no protocolo de ISTs, o limite aí de período de tempo é de 2 anos. Mas no protocolo da PBH, com relação à sífilis na gestação, é de 1 ano essa diferença. Então, com relação à sífilis primária, a gente vai pensar em sífilis primária, a gente vai pensar em inoculação, né? Então, vai ser o surgimento do cancro duro, que é uma lesão única e indolor, uma lesão maculopapular que vai evoluir com uma ulceração, na região em que houve a inoculação pelo treponema. Pode haver uma linfadenopatia na região da inoculação, então pegando cadeias da região, e tem uma resolução espontânea em até 6 semanas, mesmo sem o tratamento, que dá uma falsa sensação de que é uma doença autolimitada e que não precisa de nenhuma investigação com relação a isso, mas a doença, na verdade, vai continuar com o seu processo. E lembrando que a região em que vai ocorrer o cancro pode ser qualquer região do corpo, então não só na região perineal, né, na região perianal, vulva, vagina, mas também lábios, seios, boca, qualquer região em que teve esse contato. Então, aqui tem um exemplo de alguns cancros, né, na região da vulva, pênis e cavidade oral. Então, depois de 6 semanas a 6 meses, algumas pacientes vão desenvolver a sífilis secundária, que a gente vai pensar em disseminação da doença. A disseminação, diferente da que ocorre na sífilis congênita, que é por via hematológica, sua principal via vai ser linfática. E aí ela pode gerar sintomas inespecíficos, pode ter um aumento de fosfatase alcalina, pode apresentar alopécia, mas o que chama atenção para a gente com relação à sífilis secundária é o racho cutâneo, que não poupa a região de palma e planta, e o condiloma lata, que são placas hipocrômicas vegetantes próximas da região onde ocorreu a inoculação e que são altamente contagiosas. Com relação à linfadenopatia, pode atingir qualquer cadeia linfática do corpo, mas a mais característica da doença é na região epicondrocelular, que é na região medial da articulação do cotovelo. As manifestações do sistema nervoso central, né, a neurosífilis, ela pode se manifestar em qualquer período da doença. Então, uma paciente com sífilis secundária também pode estar com sintomas de neurosífilis concomitantes à manifestação. A resolução da maioria dos sintomas é espontânea, independente do tratamento, igual na sífilis primária, e pode ocorrer o episódio de recidiva desses sintomas em 2 a 5 anos da doença. Geralmente, com 5 anos, é mais em pacientes imunossuprimidas. Geralmente, é até 2 anos que se coloca esse limite aí dessas manifestações que vêm e voltam. Aqui alguns exemplos da sífilis secundária, então o racho cutâneo que apresenta lesões na palma das mãos, o condiloma lata, né, que é uma lesão já múltipla e mais confluente, e a linfadenopatia epicondrocelular. Já na sífilis terciária, né, que é num quadro de doença mais prolongado, 15, 30 anos de doença, a gente vai pensar em deterioração, principalmente cardiovascular.
mais especificamente, deterioração aórtica, com dilatação aórtica, regurgitação valvar, calcificação, aneurisma, e pode levar a estenose coronariana. Mas manifestações visíveis para a gente vai ser a goma sifilítica, são lesões granulomatosas que podem acometer ossos, pele e órgãos internos. E, além disso, a neurosífilis também pode estar presente juntamente com a sífilis terciária. A sífilis terciária, ela não precisa ser precedida de outras manifestações clínicas. Ela pode ser o primeiro sintoma que a paciente apresenta. A gente viu que, na tabela, que 25% só apresenta a sífilis secundária, e aí 25% a 40% apresentam a sífilis terciária. Então, não é uma ordem específica, ela pode simplesmente aparecer com sintomas da sífilis terciária. E uma coisa interessante é que, às vezes, a sífilis terciária, ela não é percebida claramente, não tem seus sintomas muito clássicos, porque o uso de antimicrobianos durante a vida vai ter uma ação, mesmo que não curativa, mas vai ter uma ação sobre os treponemas nesses órgãos específicos que vai dar uma melhorada nos sintomas, vai dar uma alteração na manifestação clínica, mas que não é necessariamente tratamento. E o tratamento vai levar a uma resolução da goma sifilítica e vai parar as manifestações cardíacas, mas não vai ter como ela ter melhora das alterações cardíacas, porque já teve uma lesão de órgão. E aí aqui tem uns exemplos das gomas no tecido ósseo, na cavidade oral, na pele e no tecido gastrointestinal. A neurosífilis, como eu falei anteriormente, ela pode acontecer em qualquer momento durante a evolução da doença. Neurosífilis são sintomas associados ao sistema nervoso central. Também não requer nenhuma manifestação clínica anterior. Pode ser a primeira manifestação da sífilis que a pessoa vai apresentar. As alterações podem ser transitórias, elas podem voltar, reaparecer, pode ser manifestações mais progressivas, né? E aí pode ter envolvimento ocular e auditivo, déficit cognitivo, demência, psicose, meningite, tabes dorsalis e epilepsia. O diagnóstico da neurosífilis, ele é um pouco mais complexo, então ele vai ter que levar em conta dados clínicos e alterações do líquor, além do VDRL também ser realizado no líquor. E após o tratamento, o segmento também é feito através do líquor, né? Vai fazer uma punção licórica 6 meses após para acompanhar essas alterações. Agora, com relação ao diagnóstico, existem 2 tipos de exame para a gente poder fazer a investigação de sífilis. São os exames imunológicos e os exames diretos. Nos exames imunológicos, que são o que a gente mais usa na nossa rotina, existem os testes não treponêmicos, que são os considerados inespecíficos, né? Eles vão nos fornecer um valor semi-quantitativo, que vão ser capazes de estimar para a gente a atividade da doença. E aí eles são muito utilizados para fazer o segmento após o tratamento, porque ele vai ter uma relação com a atividade da doença para a gente. E a falha mais comum que ele apresenta são falsos positivos, por ele ser um exame que vai fazer uma avaliação de um componente que é inespecífico da doença. E o que a gente mais utiliza na nossa rotina é o VDRL, né? Ele e suas diluições. Então, ele vem não reagente ou reagente, e aí ele vai fazendo uma diluição para ver até em que diluição o exame vai permanecer reagente. Já nos testes treponêmicos, vai ser uma detecção de anticorpos específicos para o treponema. Uma vez que esse exame é positivo, 85% dos pacientes vão permanecer com ele positivo para o resto da vida. Então, eles não vão servir para avaliar se a doença está ativa naquele momento ou não. Ele só vai identificar se a paciente teve ou não contato com a sífilis, mas se ela já tratou, ela vai permanecer com esse exame positivo. E a falha mais comum dele é o falso negativo, porque vai depender da resposta do paciente, né, a resposta imune do paciente. Então, pode ser feito antes do sistema imunológico começar a produzir os anticorpos, ou uma paciente que tem imunossupressão pode também ter um exame negativo, ainda com a doença. Mas isso é um quadro mais, o falso negativo do treponêmico, ele é mais difícil de acontecer. E aí, dos exames, tem o teste rápido, que é o que é feito de rastreamento no posto de saúde, e o FTA-BS, GM-GG, que são os que a gente mais utiliza. Os exames diretos, que são uma outra classe de
para investigação vai ser a visualização do treponema diretamente em algum material, ou em exudato de alguma lesão, ou fragmento em alguma biópsia. E ele pode confirmar a doença, no caso a sífilis primária, até antes mesmo de surgir os anticorpos, né, a conversão sorológica. E a falha mais comum do método é o falso negativo, porque ele depende do momento da coleta. Por exemplo, se a ferida estiver já em processo de cicatrização, vão ter poucos treponemas ali naquela ferida, então pode chegar a um resultado falso negativo. Ou, por exemplo, se ele for feito logo após um tratamento, por exemplo, foi feito um tratamento empírico lá por uma lesão, e aí também vai matar os treponemas da região, e aí não vai ser visualizado, e vai dar um teste falso negativo. O rastreamento, eu vou já detalhar com relação à paciente gestante, porque o rastreamento em pacientes não gestantes, ele é realizado em casos suspeitos, né, lesões suspeitas, ou numa possível exposição. Então, o protocolo de rastreamento, ele é o mesmo, né, para a gente chegar ao diagnóstico, mas não tem uma rotina específica, né, que tem que ser feita. Já no pré-natal, sim, para evitar complicações fetais, né, a gente vai fazer esse rastreamento universal, e o rastreamento pelo protocolo da PBH é realizado com um teste rápido, tá? Essa início, né, do rastreamento com o teste treponêmico, ele é recomendado em regiões que são endêmicas para a sífilis, tá? Porque aí vai ter vai abranger mais pacientes, até aquelas que já tiveram a doença, mas para a gente ter uma captação maior de pacientes. Então, inicia-se com o teste treponêmico. E aí vai ser realizado na primeira consulta de pré-natal, recomenda-se repetir no terceiro trimestre, e na internação por parto ou aborto. Vai ser solicitado também em caso de situação de exposição ou pacientes que tenham sintomas suspeitos. O teste rápido junto com o VDRL é aí a combinação que é a mais utilizada durante o pré-natal. Aí o VDRL, logo após a primeira consulta, vai ser solicitado os exames de primeiro trimestre e aí sim também vai ser realizado o VDRL. É importante ter 2 testes, eu vou falar mais para frente sobre isso, porque é preciso que tenha-se 2 testes positivos para confirmar a doença, e 2 testes negativos também para poder excluir a doença no caso de pacientes que não tenham sintoma. E uma outra coisa também, o VDRL, às vezes, ele é solicitado, ao invés de ser feito o teste rápido no terceiro trimestre, solicitado o VDRL na rotina de pré-natal, né, nos exames subsequentes que ela vai realizar, às vezes é solicitado o VDRL. E o FTABS vai entrar como um terceiro exame para complementar a investigação, caso a gente tenha alguma dúvida. Exames discordantes dos outros 2, a gente pode utilizar ele para tirar essa dúvida com relação ao diagnóstico. Para a gente poder chegar ao diagnóstico de sífilis, não é simplesmente a gente olhar o resultado de exame, né? A gente tem que levar em consideração essas 4 situações: sintomas da paciente, os exames confirmatórios, se ela teve uma exposição recente, né, uma pessoa suspeita, um caso confirmado, se ela já teve a doença. Isso vai definir para mim se ela já teve sífilis, se ela está com a sífilis, se o exame é uma cicatriz ou não, né, se por um acaso, às vezes, o exame veio negativo, mas ela está com um sintoma muito característico, eu vou precisar repetir os exames com mais frequência. Então, a interpretação do exame, dos dados clínicos, que vão levar à confirmação do diagnóstico. Não simplesmente olhar se tem ou não tem. Antes da gente entrar no fluxograma, existem algumas considerações que a gente tem que ter em mente que vão ser utilizadas para a interpretação desse fluxograma. Então, a primeira coisa são pacientes assintomáticas que tenham 2 exames negativos, ela já vai ter o diagnóstico de sífilis excluído. Se a paciente tiver 2 exames positivos, preferencialmente um treponêmico e um não treponêmico, ela vai ter o diagnóstico de sífilis confirmado. E aí eu vou precisar diferenciar se é uma sífilis atual, se é uma sífilis prévia, quanto tempo tem de duração dessa doença, se eu não consigo determinar isso, e aí eu vou precisar investigar tanto os exames que ela tem anteriormente, quanto a história clínica, se ela teve algum sintoma, se ela tratou por algum motivo, né, se ela já teve na outra gravidez sífilis, por exemplo, né, pegar o cartão de pré-natal antigo dela. Se os exames forem discordantes, então um veio positivo e um negativo,
Se tiver persistência da suspeita clínica ou persistência da exposição ao risco de contaminação pela sífilis, ela deve realizar um novo VDRL com intervalo de 30 dias, tá? Isso aí difere um pouco das pacientes gestantes, o protocolo para o pré-natal e o protocolo para a população geral. E aí eu vou falar mais para frente sobre isso, tá? E pacientes que são parceiros de casos confirmados ou suspeitos vão ter que comparecer ao centro de saúde para realização de teste rápido, solicitação de VDRL e o tratamento. O tratamento em pacientes que são parceiros, né, de casos suspeitos, ele vai ser realizado independente do resultado do exame, se esse contato de risco ocorreu em menos de 90 dias. Então, se em menos de 90 dias houve contato sexual que pode ter provocado essa contaminação, o parceiro vai tomar a dose mesmo que o exame venha a ser negativo. Você pode tratar, inclusive, esse parceiro e pedir o exame e avaliar esse resultado depois, porque isso não vai fazer diferença na condução do caso. Se for a mais de 90 dias, aí a gente tem que esperar o exame, ver se tiver positivo ou não, para aí sim realizar o tratamento. E lembrando especificamente que no caso das gestantes, não vamos adiar o início do tratamento em função da realização dos exames, tá? Vocês vão ver isso aqui no fluxograma que eu vou passar agora. Então, vamos lá. No fluxograma de rastreamento, iniciando-se com um teste rápido de sífilis, que é o que a gente faz durante o pré-natal, iniciando com um teste rápido positivo. Então, o teste rápido positivo, a gente tem algumas possibilidades, né? Ela pode ter uma resposta imune definitiva a um tratamento anterior, ou uma exposição anterior, que foi tratada, ou uma doença antiga que não foi diagnosticada, ou uma reativação da doença, né? Ou até mesmo um exame falso positivo, né? Então, a gente vai precisar fazer um novo exame, já que eu tenho um só positivo, eu preciso de 2 exames positivos, então vou solicitar o VDRL, vou investigar a história dessa paciente, se ela teve ou não uma sífilis anterior, e vou iniciar o tratamento com uma dose de penicilina para essa paciente, porque eu não vou atrasar o tratamento dela esperando a investigação, né? A gente vai super tratar no caso das gestantes. Então, chegando o resultado do VDRL, ele vindo reagente, então eu tenho 2 exames positivos, né? Se a paciente já tratou alguma vez sobre a sífilis, nós vamos comparar o VDRL para ver se ela vai precisar tratar novamente, completar esse tratamento. Se ela não tem história de tratamento anterior, a gente vai classificá-la de acordo com o tempo, se foi precoce ou tardio, e aí a gente vai complementar esse tratamento se necessário. Se o VDRL vier não reagente, então a gente teve aí uma discordância de exame, né? Um veio positivo e o outro veio negativo. Se ela teve uma história de tratamento documentada, que foi, né, teve uma resposta satisfatória, já teve um VDRL anterior não reagente, a gente vai considerar que é só uma resposta imune definitiva. O teste rápido, porque ele é treponêmico, ele vai ficar positivo o resto da vida, então vai ser considerado que foi bem tratado e a doença não está ativa mais. Se eu ainda mantenho a suspeita, né, se ela não teve um tratamento anterior e os exames ainda estão discordantes, a paciente ainda mantém a suspeita de sífilis, a gente vai precisar repetir esse teste em 30 dias, para a gente avaliar se o teste foi falso positivo, o teste rápido, ou se foi falso negativo, o VDRL. Aí, na segunda situação, o teste rápido de sífilis veio negativo na primeira consulta, ela vai seguir o rastreamento habitual, vai realizar o VDRL, né? E o VDRL veio reagente. Então, com o VDRL reagente, a gente vai perguntar se ela já tratou de sífilis, né? Para a gente saber se pode ser, às vezes, uma cicatriz sorológica. E vamos iniciar o tratamento, pois não vamos perder a oportunidade de tratar essa paciente. Então, nós vamos tratar com uma dose de penicilina. E vamos pedir um novo exame para tirar a prova, né? Então, veio um negativo e um positivo, ainda não confirmei a doença. Preciso de 2 exames positivos para confirmar. E vamos fazer um teste treponêmico, de preferência de outra técnica. Então, o FTABS é a opção, a escolha. Se ele vier positivo, beleza, confirmamos que teve contato com a sífilis. Ela tendo um tratamento anterior, a gente vai comparar o VDRL para ver se é uma cicatriz sorológica.
Se o FTABS positivo foi uma resposta imune definitiva, né, se ela não tem a doença ativa, e aí o teste rápido foi um falso negativo, se os títulos estão caindo, estão aumentando, se a doença é recente ou não. E a partir dessa avaliação, eu vou completar o tratamento dela se necessário. O FTABS vindo negativo, eu tenho o teste rápido não reagente e o FTABS não reagente. Aí ela vai entrar como um falso positivo de VDRL e vamos fazer o rastreamento dela habitual, da gestação. O tratamento da sífilis, então, ele é realizado em regime ambulatorial. A opção de escolha é a penicilina benzatina, porque ela confere o tratamento para a mãe e para o feto nas gestantes. É uma das únicas medicações, a única medicação para sífilis que não existe comprovadamente resistência ao tratamento em relação ao treponema, então por isso também ele é optado em não gestantes. E caso a paciente precise de mais doses, o tratamento vai ter que ser reiniciado se o intervalo for maior que 14 dias. E aí, como eu tinha falado anteriormente, o que vai diferenciar o tratamento é o tempo. Então, se a doença for comprovadamente menor que 1 ano de duração, ela vai fazer uma dose de penicilina, 2.400.000, uma ampola em cada nádega, intramuscular, dose única, acabou. O parceiro da paciente, né, ou parceira, também vai realizar esse mesmo tratamento. Se a doença tiver um intervalo que a gente não conhece, ou acima de 1 ano, aí vão ser 3 doses. Então, 2.400.000, 3 doses com intervalo de 7 dias. Então, não existe mais aquela dosagem de duas doses, né? Que seria primária, secundária e terciária. Agora é 1 dose ou 3 doses, dependendo do intervalo aí da doença, se foi 1 ano ou mais de 1 ano. Nos casos de alergia à penicilina para gestantes, o ideal seria a dessensibilização da paciente. É um procedimento feito no hospital. A paciente ela vai receber, preferencialmente por via oral, pequenas doses de penicilina, que vai ser aumentado gradualmente. É um processo lento, você vai fazer a administração, aguardar a resposta da paciente, administra de novo. E aí, o intervalo mais ou menos de 4 horas, realizando esse aumento gradual da penicilina. E aí, depois que fez a dessensibilização, a paciente ficou bem, ela vai realizar a dose para o tratamento. Então, a penicilina da dessensibilização não é o tratamento, né? Ela vai dessensibilizar para tratar a doença. Aí, ela vai fazer 1 ou 3 doses, a depender aí da classificação. E lembrando que o processo de dessensibilização, ele não tem que ser repetido para completar o tratamento. Tem uma duração de mais ou menos 1 mês, então ela pode fazer as 3 doses, fez uma dessensibilização, depois ela repete as doses sem ter que fazer a dessensibilização. E o tratamento, ele não vai depender do período gestacional. Então, mesmo paciente no primeiro, segundo ou terceiro trimestre, o tratamento vai ser da mesma forma. E o que é considerado tratamento inadequado? Então, se a paciente não tratou com penicilina, se o tratamento foi realizado 30 dias antes do parto, se o tratamento não tiver documentado, ou se ele não foi feito de acordo com a classificação da paciente, ou se tiver ausência de registro que teve resolução, se teve tratamento. Então, VDRL em queda, né, depois desse tratamento. Então, vocês vão observar que não entra nos critérios de tratamento inadequado a questão do tratamento do parceiro, né, que era uma coisa que era bem recorrente a gente perguntar para as pacientes e tudo mais. Então, não entra mais como critério de tratamento inadequado o tratamento do parceiro. E isso vai impactar diretamente no rastreamento do bebê, quando ele nascer, né, se o tratamento foi inadequado, ele vai passar para um rastreamento, se a mãe foi adequadamente tratada, o rastreamento não vai acontecer. Os regimes alternativos, então, a gente vai fazer eles preferencialmente em pacientes não gestantes alérgicas à penicilina, ou se a penicilina benzatina não estiver disponível, por algum motivo, ou se a gestante tiver uma alergia grave à penicilina, ou se ela teve falha na dessensibilização. Então, a gente aí vai ter que fazer uma outra forma de tratamento. Mas lembrando que não trata o binômio mãe-feto, né? Esses tratamentos alternativos. No protocolo
do Ministério da Saúde, a medicação que é colocada como tratamento é a doxiciclina. No protocolo da OMS já tem essas outras opções, que é a eritromicina, ceftriaxona e azitromicina. A doxiciclina, o que vai mudar do tratamento do precoce para o tardio é o tempo de tratamento, que vai ser 15 dias para o estágio precoce e 30 dias para o estágio tardio. Aqui como curiosidade, né, porque eu acho que vai ser uma coisa não muito comum da nossa rotina, mas o tratamento da neurosífilis é a penicilina cristalina por 14 dias, e o regime alternativo seria a ceftriaxona em caso de pacientes alérgicos, né? Quando existe, né, o tratamento da doença, dependendo da quantidade de espiroquetas, né, e da morte dessas espiroquetas, é comum a paciente apresentar uma reação após o tratamento, que pode levar a febre, hipotensão, racho cutâneo, mas é um quadro autolimitado, que vai ter 48 horas de duração, só requer tratamento suportivo, então analgésicos, né, observação clínica, basicamente, e pode acontecer, que é uma situação interessante no caso das gestantes, uma liberação de prostaglandinas, levando a contrações uterinas e até parto pré-termo, tá? Mas essa reação e essas possíveis complicações, elas não vão excluir a indicação do tratamento. Então, não é por medo de causar alguma reação ou de ter parto pré-termo que eu não vou tratar essa paciente, nós vamos tratar sim. Então, a gente fez o tratamento da paciente, classificamos a doença, então a gente vai ter que fazer o segmento. Acompanhar esse tratamento, né, para ver se ele foi satisfatório. Então, em caso de sintomas de sífilis primária, secundária, vai ter uma observação de melhora desses sintomas. O acompanhamento do tratamento, ele vai ser feito com o VDRL. Como eu falei, ele tem os valores semi-quantitativos que vão permitir a gente acompanhar a atividade da doença. Em gestantes, a gente vai acompanhar mensalmente e em não gestantes, trimestralmente. E aí, o que a gente espera é que tenha uma redução desses títulos progressivamente. Então, como é que a gente vai fazer? De preferência no mesmo laboratório, para não ter um viés na técnica, né, da execução do exame. Então, a gente vai pegar o VDRL do início do tratamento, do diagnóstico da doença, e a gente vai comparar com os exames subsequentes. Então, se tiver um aumento de 2 titulações, que é 4 vezes o valor do VDRL, a gente vai considerar a falha de tratamento ou uma reinfecção. Então, a gente vai precisar realizar um novo ciclo de tratamento. O mesmo vai acontecer se os títulos se mantiverem inalterados por mais de 6 meses. Também é considerado falha de tratamento e necessita de um novo ciclo. Caso tenha manutenção dos títulos por menos de 6 meses, ou o aumento da titulação for apenas de uma titulação, que é 2 vezes, né, o valor da titulação, a gente vai só manter a monitorização. E se tiver uma redução em 2 titulações, que são 4 vezes, é a resposta satisfatória ao tratamento, a gente vai seguir a monitorização, mas o tratamento está indo bem, né? Está tendo uma boa resposta. Geralmente, em pacientes não gestantes, o que é definido é que tem uma queda da titulação até a negativação da sífilis precoce em mais ou menos 12 meses. E na sífilis tardia, 24 meses. Só que esse é um período de tempo que na gravidez a gente não tem o luxo de poder esperar isso, né? A gente não pode deixar de tratar a paciente esperando, numa possível falha de tratamento, esperando os exames caírem. Então, nas gestantes, a gente vai considerar o limite máximo de acompanhamento de um exame ainda persistente, né? Sem queda, 6 meses, tá? Que eu ainda até achei um valor alto, mas considerando que pode demorar até 24 meses para queda, 6 meses realmente é um tempo razoável. E o que pode interferir nessa queda dos títulos do VDRL? Então, a paciente que já teve sífilis, ela tem uma velocidade de queda mais devagar. Se no momento do tratamento a titulação estiver muito alta, a queda é mais rápida. E o mesmo também vai acontecer em pacientes que têm o diagnóstico numa doença mais precoce. Então, quanto mais precoce, mais rápida a velocidade da queda do VDRL. E uma paciente com infecção pelo HIV, que vai ter uma redução na velocidade dos títulos também. Aqui agora eu vou colocar situações especiais que vão mexer um pouco na questão do fluxograma, né? Aquele fluxograma que a gente colocou é o basicão,
pacientes, né, assim, sem nenhuma complicação, nenhuma história prévia, então a gente vai seguir aquele feijão com arroz ali do fluxograma. Mas existem algumas situações que vão gerar algumas dúvidas para a gente. Então, a primeira são as pacientes que têm tratamento prévio para sífilis. O paciente que tratou anteriormente para sífilis, o que a gente espera dela? Que o teste treponêmico se mantenha positivo para a vida toda, e o teste não treponêmico vai ter uma queda até negativar. Só que ela ainda pode manter esse VDRL positivo após o tratamento. E o que isso pode indicar para a gente? Pode indicar uma nova infecção, só que a gente teria que ter o aumento de 4 vezes nos títulos, né? Uma falha de tratamento, que também requer esse aumento de 4 vezes. O VDRL, às vezes, ele ainda está no processo de queda, mas não chegou, ele estagnou por um período, então, às vezes, a gente vai precisar monitorar mais tempo. Então, a gente vai acompanhar a curva do VDRL. Se ele estava mantendo em queda e deu uma estagnada, você vai continuar mantendo a monitorização até que a gente acompanhe se ele está subindo ou se ele está realmente caindo. E a cicatriz sorológica. O que é a cicatriz sorológica? É um VDRL em títulos baixos que vai se manter mesmo após o tratamento. Pode se manter por anos esse VDRL nesses títulos por cicatriz sorológica, que não significa reinfecção ou doença ativa. Essa questão do VDRL positivo, né, ela vai gerar para a gente uma confusão no diagnóstico, principalmente nas pacientes que foram tratadas e que não têm o VDRL confirmando o tratamento, né, assim, falando, olha, caiu mesmo ou negativou, então, se ela não tem esse acompanhamento após o primeiro tratamento, no segundo vai ficar confuso para a gente poder avaliar se é uma nova infecção ou não. Então, quando que eu vou considerar que é uma nova infecção e vou indicar um novo tratamento? Se ela tem documentado direitinho o tratamento anterior, na dose certa, de acordo com a classificação, mesmo que eu não tenha o controle após, eu vou considerar que foi um tratamento adequado, e se o VDRL se mantiver positivo, eu vou tratar de novo. Se ela tiver manifestação clínica de sífilis primária ou secundária no momento da consulta, né, sinal de que a doença está ativa, então eu vou tratar também. Se ela tem algum fator de risco recente para uma exposição à doença, eu também vou fazer um novo tratamento, considerando que ela reinfectou. Ou se por algum motivo eu não conseguir definir essa questão se é do tratamento anterior ou não, e eu optar por tratar essa paciente e ela teve uma melhora no exame. Então, isso vai confirmar para mim, retrospectivamente, que era uma nova infecção. Segunda situação especial são pacientes com a doença recente ou pacientes com doença latente tardia. Por que essas duas situações? Na doença recente, a paciente pode apresentar os exames falsos negativos. O FTABS tem menos chance de acontecer isso, mas eu já tinha até falado anteriormente que se o exame for feito antes da formação dos anticorpos, o FTABS vai vir negativo. O VDRL já é mais comum de vir falso negativo, e os dois principais motivos são o efeito prozona, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é quando tem um excesso de anticorpos circulantes, e isso vai dificultar a leitura do exame do VDRL. Então, por isso que é recomendado fazer mais diluições durante o exame para poder evitar esse tipo de erro. E a segunda possibilidade é quando tem um exame após o tratamento empírico. Então, se a gente tem, por exemplo, veio com um teste rápido positivo, a gente vai iniciar o tratamento e vai pedir o VDRL. Quando vier o resultado, pode ser que já tenha mais tempo desse tratamento, o VDRL já não estava tão alto assim, ou não chegou a subir, e aí vai vir negativo por esse motivo. E nas pacientes com a doença latente tardia, na doença latente tardia, existe uma queda progressiva do VDRL. E isso pode levar a um resultado falso negativo, porque a paciente, ela tem a doença, ela não foi tratada, e o VDRL vai vir negativo. Então, essa questão do VDRL negativo vai gerar uma confusão na interpretação dos exames. E aí a gente vai retornar no fluxograma, para a gente fazer um ajuste nesse fluxograma, para a gente poder ter uma resposta, um diagnóstico mais rápido e mais eficaz. Então, só relembrando, né, a gente vai fazer o teste rápido, se ele vier positivo, eu vou solicitar o VDRL. Se o VDRL viesse negativo, né, a paciente que já teve um tratamento confirmado de sífilis, ela vai ser considerado a resposta imune definitiva, então o teste rápido dela vai vir sempre positivo, vou considerar que ela não tem a doença. Pronto.
Se o VDRL, né, não tem essa história de tratamento, eu vou precisar repetir o teste do VDRL em 30 dias, para ver se ele vai alterar, se ele vai vir positivo, para ver se é um falso negativo. Só que isso tem dois problemas. Um, que eu vou precisar esperar 30 dias para pedir o exame, para ter o diagnóstico, para fazer o tratamento adequado. Na gestação, 30 dias é muito tempo. E pode ser que ele venha falso negativo novamente. Então, eu vou precisar antecipar e complementar essa investigação. Como é que eu faço isso? Eu vou repetir o VDRL, sim, mas eu vou solicitar um novo exame. Então, eu vou solicitar um FTABS, porque isso vai me permitir um diagnóstico antes de 30 dias, né? Eu vou conseguir ter uma avaliação melhor dessa paciente. Eu vou pegar aqueles casos em que o VDRL se mantém falso negativo, e vai me permitir também identificar os testes rápidos que deram falsos positivos. Porque se vier um VDRL não reagente, um FTABS não reagente, eu tenho confirmado que a paciente não tem a doença, né? Se eu tenho um teste rápido positivo, um FTABS positivo, e a paciente nunca tratou, nunca soube que teve sífilis, eu sei que ela tem uma sífilis que é considerada latente tardia. Então, ela vai precisar de tratamento também. Então, essa complementação, na verdade, pelos protocolos, né, do Ministério da Saúde, da PBH, ela está presente só nos casos de não gestantes. Mas ela também é muito eficaz no caso das pacientes gestantes, para poder antecipar o diagnóstico da doença e conseguir tratar de maneira adequada, né? Fazer o controle, fazer os exames mensalmente, às vezes complementar o tratamento se necessário. Então, é um ajuste que a gente faz no exame que vai te dar um diagnóstico mais preciso em menor tempo. E a última situação especial são as pacientes portadoras de HIV. A gente sabe, né, que as ISTs, elas andam sempre juntas, e o HIV e a sífilis não é diferente. Então, 9,5% das pacientes que têm o diagnóstico de HIV, elas também vão ter o diagnóstico de sífilis no momento do rastreamento, da investigação. A presença da lesão sifilítica, ela vai aumentar a chance de contaminação pelo HIV, porque vai ter uma migração de células CD4 para o lugar da lesão, e também vai ter uma ruptura da integridade da pele naquele local. O fluxograma, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, é o mesmo das pacientes não gestantes. Então, não muda o rastreamento nem o tratamento. O que muda, geralmente, na maior parte dos casos, é a clínica da doença, que tende a ser mais agressivo de forma atípica. Por exemplo, elas podem ter cancros duros múltiplos, elas têm uma maior incidência da sífilis secundária e também da sua recorrência, então elas têm mais episódios de sinais da sífilis secundária, e também pode acontecer sobreposição dos estadios da doença. Então, sintomas de primária, secundária, neurosífilis, terciária, misturados no mesmo momento. E uma outra coisa muito importante é que elas têm mais predisposição a sintomas neurológicos e oftalmológicos. Então, isso requer um exame mais detalhado desses sistemas numa paciente com HIV, para a gente poder pegar essa doença, esse desenvolvimento numa fase inicial, para a gente poder tratar de forma adequada. Ok? Então, foi isso. Obrigado, Caio. Foi ótima aula. A gente... Tá me escutando? Eu tô. Tem algumas dúvidas aqui. Eu vou ler as dúvidas do chat e depois as pessoas, se quiserem perguntar, também podem ficar à vontade. A Bárbara perguntou que está assim, numa situação de uma paciente gestante, se você não tem disponibilidade de um teste rápido em consultório, por exemplo, pede o VDRL na rotina e ele vem positivo. Você vai pedir um teste treponêmico, aí você já inicia o tratamento antes do teste treponêmico, independente da titulação do VDRL? Sim, a titulação não faz diferença. Antes tinha essa questão de que se os títulos forem baixos, a gente ia ter mais a tendência a não tratar pensando no falso positivo, né? Mas atualmente não tem essa correlação da titulação com o tratamento empírico. Ok. A Valquíria está perguntando Só também. assim, um detalhe no sistema privado é que a paciente tem uma facilidade de fazer o exame com mais rapidez do que no SUS, né? Assim, então, você também não tem problema você esperar 1, 2 dias para ela fazer o exame e você ter certeza do diagnóstico para poder tratar. Certo. A Valquíria está perguntando.
Valkyrie está perguntando qual que é o intervalo mínimo e máximo tolerado entre doses de penicilina no caso de sífilis tardia para se considerar adequado o tratamento. Não entendi a pergunta, repete. Eu acho que a dúvida dela é tipo assim, a paciente foi receber uma dose de penicilina, aí Aham. depois ela sumiu, voltou 3 semanas 14 depois. dias. É isso. Uhum. 14 dias. Se passou de 14 dias, ela começa tudo de novo. Acho que é essa a dúvida, né, Valkyria? É isso E mesmo, obrigada. a Nada. Bárbara também tem outra dúvida. Uma paciente não gestante com úlcera genital. Não sei o que é. Trato com Uhum. penicilina e azitromicina. Espero quanto tempo para pedir os exames? Peço VDRL ou FTA-ABS? Quando tem a presença do cancro, geralmente, né, na maioria das vezes, o FTABS já vai estar positivo. O VDRL que pode não estar positivo. Então, você já pode pedir imediatamente, tá? Se ele vai vir positivo em algum momento, né? E aí tem aquela questão. Se o exame vier negativo, você vai repetir em 30 dias os exames para poder ver se realmente foi uma suspeita que não se confirmou. Mas você pode tratar, né? Você vai tratar, pode pedir o exame imediatamente. A Tiene. Caio, se a paciente manteve os títulos de VDRL durante a gestação, nesse intervalo permitido de 6 meses, e ela já teve o parto, no puerpério, eu posso acompanhá-la como não gestante, fazer VDRL em 6 meses e não fazer outro tratamento? Sim, pode. Uhum. Porque É, o encurtamento do intervalo é pensando no feto. Então, depois do parto, ela vai seguir o acompanhamento normal. isso. No caso do encurtamento, é para a gente super tratar as gestantes para a gente poder tratar o feto. E a Valkyrie perguntou se até qual valor de titulação de VDRL a gente pode pensar numa cicatriz sorológica, ou não existe esse limite? Não existe limite, mas o observado, que não é uma definição específica, é até 1/8. Mais alguém tem pergunta? Gente, pode abrir o áudio e perguntar. Caio, eu tenho uma. Jaísa? Isso. Ah, Eu oi. teve uma paciente lá na MOV, ela chegou, ela tinha um VDRL dela de janeiro, de 1/64. Aham. Ela relatou que ela tratou, mas ela não trouxe o comprovante, e ela tinha o VDRL dela recente de 1/8. Uhum. Aí eu perguntei do parceiro, eu não sabia que já tinha mudado, ela falou que ele não tratou. Uhum. E ela era gestante, eu fiquei na dúvida se eu tratava ou não. Aí eu acabei tratando, fazendo uma dose para ela e mandando ela para o posto. Mas eu fiquei na dúvida se eu tinha que tratar, que agora assistindo a aula eu vejo que você tinha um intervalo de 6 meses, né? Mas eu fiquei sem saber se eu tratava ou não. Assim, o principal que você me contou aí, o principal prova de que ela fez o tratamento foi a queda da titulação, né? Sim. Aham. Esse caso é complicado, essa questão da documentação, porque às vezes a paciente não tem esse registro, mas ela tem um relato muito claro do tratamento, né? Assim, então, nesse caso aí, eu acho que eu não trataria porque ela teve uma queda, se ela me relatou especificamente da doença, né, as doses certinho, aí eu acho que eu não retrataria. Ela teve a queda do VDRL, eu só acompanharia o VDRL. Entendi. Não era para ele estar negativo, né, ele só ia cair. E ele Sim. caiu, quer dizer que ela está com a doença ativa no momento. Eu só fiquei na dúvida porque eu vi que ele caiu, mas ficou em 1/8. Eu falei assim, gente, eu não sei se é uma reativação, o que está acontecendo. Aham. Entendeu? Eu fiquei bastante Assim, na na dúvida, o que os protocolos colocam é que, na dúvida, o supertratamento não é prejudicial, entendeu? Uhum. É você não tratar. Entendi. Obrigada, cara. Mais alguma dúvida? Tem mais pergunta no chat. O parceiro não ter tratado não vai ser considerado tratamento inadequado, porque eu estou vendo a pergunta aqui. A recontaminação vai depender do sintoma do parceiro. Porque, por exemplo, se ele estiver numa fase latente que não tem sintoma, ele não transmite a doença.
Então, não é porque o parceiro não tratou que ela vai pegar dele de novo. Ele precisa ter a doença, ele precisa ter a úlcera, ela precisa ter o sintoma primário ou secundário para poder pegar a doença. Entendeu? Acho que essa outra você não falou, não, né? Se a paciente apresentar o VDRL positivo no dia do parto, sem documentação de alteração no exame de pré-natal, considera qual a fase? Essa não documentação é não ter exame ou ser negativo, Porque se né? ela tem exame negativo do pré-natal, a doença aconteceu entre o último exame a internação. Então, ela é uma sífilis precoce, ela vai tratar com uma dose. Se ela não tem exame nenhum durante o pré-natal de VDRL, aí a gente vai considerar tardia, porque a gente não tem nenhum outro exame que comprove que ela era negativa há um ano atrás. Isto. Mais alguma dúvida? Alguém mandou aí agora. Ó, eu que não tô descendo. A dessensibilização é apenas temporária se a paciente precisar tratar novamente, tipo, 3 anos depois. Tem Sim, que dessensibilizar novamente. é 30 dias a dessensibilização. Então, ela vai ter, se tiver de novo, vai ter que fazer de novo. E quando há persistência de altos títulos e você já fez o tratamento adequado por mais de uma vez, qual o momento certo para pensar numa persistência de foco, por exemplo, um foco neurológico, a necessidade de fazer uma investigação? Aí, nesse caso, nas pacientes que têm HIV positivo, quando existe uma persistência já no primeiro tratamento, a gente já vai ter que pensar num acometimento neurológico. Em pacientes não HIV positivas, a gente vai pensar se a gente fizer 2 ciclos e ela não tiver resposta satisfatória. E a gente também tem que investigar a questão de sintoma, né, clínico, de neurocífilis, tá? A Cândida está perguntando, um parceiro com teste treponêmico e não treponêmico negativos, trata como precoce? Trata se ele tiver tido contato há menos de 90 dias. Com a gestante, né? Com a gestante, com a paciente, quer dizer. que tiver com a sífilis suspeita ou confirmada. Se a paciente tem sífilis suspeita ou confirmada e teve relação com o parceiro nos últimos 90 dias, ele vai tratar independente do resultado do exame. A gente vai pedir o exame, mas nós vamos tratar da mesma forma. Certo. Mas aí como precoce, então, né? Como precoce. Mais alguma dúvida? Caio, uma última dúvida minha. Nessa questão da paciente que está com a úlcera genital, e eu te falei que eu tratei com penicilina e azitromicina, eu não tinha ao certo o que era, eu achei que fosse cancro duro mesmo. Mas se ela vai ao centro de saúde e faz um teste rápido, vamos supor, eu estou no centro de saúde, vejo essa lesão, eu posso fazer um teste rápido nela. Se ele dá negativo, eu não trato, então, eu não trato com a penicilina? Ou pode não ter dado tempo ainda do treponêmico positivar? O treponêmico ele vai positivar primeiro. Mas não necessariamente ele positiva concomitante com a lesão, né? Isso, exatamente. Assim, geralmente ele positiva até antes de identificar a lesão, mas pode não acontecer. Casos que são altamente suspeitos de sífilis, você vai pedir a complementação da investigação, mas vai tratar com a dose. Aí eu faço a dose, então. Isso. Então, tá. Principalmente em paciente não gestante, né, gente? Que não dá pra gente pensar. Esse meu exemplo foi de uma não gestante, que eu vi a lesão, pedi para ela tratar. Quando ela foi no posto tratar, a médica fez o teste rápido dela, deu negativo e falou que era idiotice tratar. E falou com a menina que ela não precisava tratar. E aí aí a menina me procurou de novo. Verdade, úlcera genital, né? E aí fez um exame negativo, ainda não excluiu a doença. Exatamente. Então, eu preciso de um novo exame para confirmar. E aí ela pode ser tratada já com essa primeira dose, né? Que ela vai ser uma sífilis primária, então ela é precoce, vai tratar com uma dose, ela já vai estar tratada, vou só descobrir se era mesmo ou não com o outro exame, entendeu? Entendi, obrigada. Mas na gestante, a gente é mais assim, com a mão mais pesada para o tratamento. Na não gestante, a gente pode orientar ela a não ter relação sexual e esperar o exame, por exemplo. Ótimo. Tem mais na verdade, tem uma dúvida perguntando se onde as aulas foram gravadas, elas ficam no canal do YouTube. Eu vou mandar o link aqui embaixo. Mais alguém tem dúvidas? Não, né? Então, só lembrando que as aulas ficam no canal do YouTube
E semana que vem a gente vai na quarta-feira normalmente com a aula da Beatriz Amélia sobre HIV na gestação. Eu mandei também aqui no chat a programação que a gente tem do mês inteiro, ok? Obrigado, Caio, foi ótimo. Nada. Até a próxima.